Olá! Nesse vídeo você vai descobrir como fazer as suas primeiras grandes vendas em 2025. Sempre a gente faz pesquisas aqui no nosso canal e sempre vocês mandam muitas dúvidas sobre vendas. Diego, como eu vou conseguir fazer as minhas primeiras vendas ali nos mercados? Como eu vou conseguir conquistar os meus primeiros clientes? Criar uma boa base de clientes para a minha marca, né? De temperos, chás, produtos naturais, enfim. Pois é, nesse vídeo você vai ter essas dúvidas aí sanadas, tá ok? Porque a oportunidade sempre aparece para aqueles que estão preparados para aproveitá-las. E a minha história vocês já conhecem, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas hoje eu vou trazer um grande empresário de São Paulo que tem uma empresa que é fornecedora de itens assim bem importantes para as nossas fábricas de temperos. E de fato, ele vai contar para nós a história dele e os erros e os acertos e também o pulo do gato que fez ele ter muito sucesso nas vendas e na vida. Eu amo entrevistar empresários de sucesso do ramo, de outros ramos também, para a gente saber, né, onde eles erraram, onde eles acertaram e pegarmos aqui os ensinamentos que eles têm a nos passar. Tenho certeza que vão aprender muito nessa entrevista aqui hoje e você também. Presta atenção. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, Júlio! Oi, bom dia. Um abraço para você, para todo o pessoal que está assistindo a gente. Maravilha, maravilha. Vamos lá, Júlio. Separei aqui algumas perguntas e você ir passando um pouco da sua experiência e da sua história ao longo desse caminho. Júlio, vamos começar do começo. Quando você fez lá 18 anos, você foi estudar, você foi trabalhar para os outros, você foi empreender. Como é que foi a sua trajetória, né, até chegar aqui na JHM Máquinas? A partir dos 15 anos eu já comecei a trabalhar, né, em loja de calçado, eu era vendedor. E, e de lá para cá eu nunca mais parei de vender, né? Eu acho que vendedor é a profissão mais ampla, mais maravilhosa e que traz os melhores retornos da vida. Sim, Eu legal. acho que para tudo a gente precisa saber vender. E aí eu comecei desde pequeno, com 15 anos de idade, e não parei até mais. Tomei gosto pela coisa. Maravilha. Aí eu ingressei numa faculdade de administração de empresas, fiz a faculdade, mas aí eu continuava trabalhando, né? Mas assim, eu nunca trabalhei para alguém. Eu sempre tentei empreender, né? E aí, por exemplo, eu comprava alguns produtos a granel, colocava no saquinho, selava com uma seladorinha de pedal, ia vender nos botecos, aqueles espetinhos de amendoinzinho, torresminho, enfim, né? E depois eu trabalhei numa empresa de embalagens plásticas. Eu cuidava da parte administrativa e também vendas, uma empresa pequena. Sim. E aí, assim, a gente foi pegando muitas informações, porque o ramo de embalagem plástica é um ramo muito grande, a gente aprende muito lá, né? Sim. Então, os meus clientes quem eram? Eram empresas que trabalhavam com biscoito, com batatinha, com castanhas, né? E aí você conversa com vários empresários e acaba tendo um leque de informações muito grande aí, né? Quando foi em 1992, eu tinha duas irmãs que estavam com uma empresa de balas, né? Elas fabricavam balas, tal, segmento alimentício. Sim. E aí, em 1992, teve aquela obrigatoriedade que o Collor de Mello implantou para que todas as empresas que produziam produtos perecíveis passassem a ser obrigadas a informar a validade. Pasmem, mas antes dessa data não tinha essa obrigatoriedade, não eram todos que colocavam. Sim. E aí eu trabalhava sempre junto com o meu irmão, com o Henrique, né?
toda empreitada que eu fazia, ele estava ao meu lado. Legal. E aí as minhas duas irmãs começaram a colocar carimbo nos saquinhos para atender a obrigatoriedade vigente na época. E aí elas perceberam que os consumidores, eles pegavam o saquinho na mão e acabava saindo o carimbo, né? Aí começaram a colocar etiqueta. A etiqueta foi um problema ainda maior, porque muitas vezes o dono do mercadinho, ele via que o produto dentro estava para vencer, eles simplesmente reetiquetavam em validade posterior. Aí o consumidor final abre, come aquele produto, sim, e o produto está vencido. Sim. A culpa não é do cara do mercadinho, é o que produziu a bala, o biscoito, enfim. Sim. Então, essas nossas irmãs procuraram por mim e pelo meu irmão Henrique, né? Sim. E falaram, olha, nós estamos vivendo esse problema. Sim. Vocês não têm alguma coisa, uma ideia, enfim, que desse para resolver isso daí? Legal. E aí o meu irmão Henrique, que ele é um gênio da mecânica, legal, ele acabou adaptando na seladora dela um mordente de aço, sim, onde ele embutiu uma datinha dentro do mordente, e aí o mordente quente, quando selava a embalagem com um pedalzinho, ele afundava na embalagem e imprimia em alto relevo a data de validade. Sim. E aí não tinha mais como adulterar. Sim. Você passava lá, estava estampado na própria embalagem. E aí essas nossas irmãs começaram a colocar essas embalagens no mercado, vender. Sim. A dificuldade que elas estavam vivendo era a mesma do resto do Brasil. Exatamente. Era uma lei federal. Sim. E aí começou uma enxurrada de ligações procurando por elas, perguntando onde que elas compraram essa máquina. Nossa, que legal. Elas falaram, muito legal. Elas falaram, olha, eu não comprei, foram 2 irmãozinhos meus que fizeram. Irmãozinhos porque elas são bem mais velhas que a gente. Ela falou, nossa, me dá o telefone desse teu irmãozinho que eu preciso falar. Aí eu falei, eu vou ligar para eles e eu passo o seu telefone. Aí eu liguei para a pessoa, o cara falou, rapaz, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu estou com uma indústria de condimentos e eu estou vivendo um problema muito grande, que é assim, assim, assim. Aí eu falei, não, é o mesmo que minhas irmãs estavam vivendo e a gente resolveu com essa seladora. Maravilha, você me faz essa seladora? Eu falei, só um minutinho, tampei o telefone com o Henrique, o cara quer comprar a seladora. E aí? Aí ele, vamos vender. Aí eu peguei, olha, a gente fabrica para você, assim, quanto? Aí eu fiz lá vezes 1,5. Eu falei, custa tanto. Não, maravilha, eu quero 3. Só um minutinho. Henrique, ele quer 3. Fecha, meu, coisa pau. Aí eu peguei, olha, a gente faz para você. Aí, que legal, após essa ligação, teve dezenas de outras. Entendi. E aí o pessoal começou a procurar a gente. Entendi. Que legal. E aí não fica. Não, e aí a gente percebeu que sem a gente perceber, a gente criou algo que não tinha até então, sim, no momento certo. Né? Exatamente. Então houve uma demanda imensa e aí nós participamos da primeira feira. Eu tenho um terceiro irmão meu, que é 10 anos mais velho que eu, que já mexia no ramo de máquinas. Sim. E ele falou, Júlio e Henrique, essa ideia é genial. Quer 1 metro quadrado do meu stand na Fispal para vocês apresentarem, né? Eu falei, o que é Fispal? Fispal é a maior empresa do setor da América Latina e tal, não sei o quê. Vamos embora. Aí eu não tinha capital para fazer as máquinas, para botar na feira lá. Aí eu cheguei para minha mãe e pedi dinheiro emprestado, ela emprestou para a gente. Sim. Compramos matéria-prima, conseguimos fazer 17 máquinas. Nossa, que legal. Nós trabalhávamos, sim, durante o dia e à noite nós começamos a montar as máquinas. Sim. E aí, quando eu terminei as 17 máquinas junto com meu irmão, eu olhei para aquela prateleira, as 17 máquinas que eu tinha, e falei, Henrique, você já pensou em vender 17 máquinas na feira? Nós estamos ricos. Aí eu falei, Júlio, não vai com todo esse otimismo, pode ser que não aconteça. Não viaja, né? Não sonha, né? Aí não tinha catálogo, não tinha nada, eu tirei uma foto da máquina, coloquei no papel sulfite lá, coloquei os dizeres, fiz lá 2, 3 mil xerox, fomos para a feira desse jeito. Aí chegou lá, eu comecei a selar saquinho vazio,
grampear nesse folheto e distribuir. Sim. Eu já comecei a fazer o meu marketing ali naquela feira. E pegava um monte de saquinho aberto, ia selando e dando para as pessoas que passavam. Sim. Olha, começou a ter um alvoroço enorme do lado da nossa maquininha de 25 centímetros, assim, ó. Resumindo a história, quando chegou na sexta-feira, na última noite do evento, nós havíamos vendido 45 seladoras. Eu falei, meu Deus do céu, como que nós vamos fazer isso daí? Aí eu peguei o sinal da venda, comprei toda a matéria-prima, ainda trabalhando fora dessa nossa empreitada, trabalhando de dia, e à noite, de madrugada, a gente montava as máquinas, entregamos tudo. Eu falei, Henrique, agora para frente, não dá mais para viver assim. A gente tem que fazer a nossa empresa. Como nós vamos chamar? Vamos chamar de JH de Henrique, M de Molete, que é o nosso sobrenome, Máquinas. E assim nasceu a JHM Máquinas em 1998. Nossa, que história inspiradora, muito legal, muito interessante mesmo esse começo. Realmente, a gente vê, né, que não é uma empresa que surgiu já com tudo pensado, planejado, foi a demanda que impulsionou a empresa, né, fez surgir e crescer, né, a empresa e tão rapidamente, né? Quem estava ali sonhando em vender 17 máquinas, de repente recebe uma demanda de 45, né? Não tem como pensar diferente, a não ser, de fato, focar, né? Nisso, nossa, muito legal, muito legal. Eu ia perguntar, a segunda pergunta era essa. Qual foi o ponto de partida para você começar nessa sua jornada do empreendedorismo? Mas, de fato, o ponto de partida foi a demanda, né? Que surgiu, né? Foi. De fato, veio forte, rápido. E aí não deu chance para pensar se ia ou se não ia, né? Não deu aquele... Na verdade, o mercado que fez nascer a JHM, porque realmente era uma necessidade nacional e não havia nada até então, né? Só voltando um pouquinho, quando meu irmão colocou aquele mordente de aço na máquina, a máquina ainda era de pedal. E aí eu tive a ideia de colocar um motorzinho para ela ficar abrindo e fechando automaticamente. Por quê? Porque o tempo de contato dos mordentes quentes sobre a embalagem passou a ser sempre o mesmo. E a pressão que o mordente exercia sobre a embalagem também é a mesma. Com isso, a gente teve uma regularidade ao longo da produção. Todos os saquinhos selavam da mesma padroniza a selagem, né? A qualidade, né? Porque às vezes se o cara vai ali no manual ou no pedal, né? Passa mais tempo, olha para o lado, passa mais, queima a embalagem, enfim. Então, padronizou, queima, né? ou abre, é difícil. Então, legal. Você tem que ter um padrão, né? Muito bom, muito bom. E o que é que te fez? Pronto, você começou, então abriram mão lá dos trabalhos que você tinha e focaram na JHM, de fato, e assim nasceu. Quais foram aí nesse início? A gente sabe que início nem sempre são flores. Nesse início do empreendedorismo, quais foram as maiores assim, dificuldades que vocês enfrentaram? Olha, por incrível que pareça, as maiores dificuldades foram antes de nascer a empresa. Porque, como nós estávamos em outro segmento, as pessoas nos aconselhavam a não nos aventurarmos. Então, assim, eu tive até opiniões de pessoas que eu não esperava, que nos desmotivaram a fazer essa empreitada. E, por sorte, nós não ouvimos essas pessoas e a gente seguiu os nossos instintos, né? Então, assim, muita gente que está assistindo agora esse vídeo e está tentando iniciar um processo, eu tenho certeza que vão ouvir de pessoas queridas, amigos, falando, não vai fazer isso, eu conheço um cara que tentou fazer isso daí, quebrou, se eu tenho só esse dinheiro na tua mão, você vai investir essa grana toda, eu já sei como é que vai ser lá na frente, não vai dar certo, como não deu pro João. Então, assim, influências desmotivadoras vão ter muitas. Se você gosta de fazer o que você está se propondo, mete a cara. Porque a gente está no Brasil. O Brasil é um país de demanda, é um país muito rico. Se você conseguir fazer alguma coisa um pouquinho diferente do que os concorrentes fazem, esse é o pulo do gato, que você vai se destacar no mercado. Exatamente, exatamente. Isso é a mais pura verdade.
A gente, como mentora vários alunos no Brasil todo, a gente vê isso. Às vezes são pessoas que estão próximas, nossa família muitas vezes, pessoas que amam a gente. Não falo às vezes nem por mal, mas para nos proteger, né? Ah, o seu tio já passou por isso, foi empreender uma vez, não deu certo. E aí a gente tem que parar e decidir ali. Vou basear minha vida, minhas decisões nas experiências dos outros, ou vou viver as minhas próprias experiências e ir para cima e fazer a coisa acontecer. Porque, de fato, quando a gente não tem essa cabeça, né, definida, focada no nosso objetivo, a gente pode realmente balançar aí numa situação dessa, muito bem pontuado. E, de fato, aconteceu com você, acontece com muita gente mesmo isso. E como é que vocês superaram aí esse desafio de não dar ouvidos, né, a essas mais... Então, o que nós fizemos? Nós paramos de dar ouvidos às más influências, no bom sentido, Sim. E começamos a ouvir o mercado. Quando nós lançamos essa seladora, nessa mesma feira, muitas pessoas passaram a fazer uma pergunta para a gente, no próprio evento, nos 4 dias. Nossa, que ideia fantástica, tal. Agora, você sabe o que eu estou procurando, rapaz? Uma maquininha que tem um funil lá, que você pega o produto, joga dentro, e um painelzinho que você digita lá 20 gramas e sai no saquinho as 20 gramas. Você não fabrica isso aí? Não fabrico. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Não tem no mercado? Não existe isso daí. Nossa, que estranho. Passava 15, 20 minutos, chegava um outro cara, falava a mesma coisa. Nesses 4 dias da Fispal, eu conversei mais ou menos com umas 20 pessoas que me pediram isso. Eu saí daquele evento, com aquela informação na cabeça, eu cheguei para o meu irmão e falei, Henrique, cara, tem um mercado de pesadoras que não existe nenhum fornecimento de máquina para solucionar esse problema. Vamos tentar desenvolver alguma coisa? E aí eu e o meu irmão, da meia-noite às 6, a gente não tinha o que fazer, a gente ficava bolando máquinas. E aí a gente foi desenvolvendo, e não dava certo, não dava. E foi mais ou menos uns 7, 8 meses até a gente chegar no resultado final. Tinha um cliente de condimento que se tornou amigo nosso, que comprou 5 máquinas. Eu peguei essa primeira pesadora, coloquei na empresa dele e fiz como um teste piloto. E aí começou a dar alguns probleminhas, nós fomos corrigindo até chegar no modelo final. Na Fispal do ano seguinte, nós lançamos essa pesadora automática. Foi um estouro, foi um sucesso de vendas. Legal. Por quê? Porque não existia pesadora automática no Brasil. Nós inventamos essa máquina e lançamos no mercado. Então, repetindo e respondendo a sua pergunta, o que eu fiz? Eu parei de ouvir as energias negativas e passei a ouvir a demanda do mercado. Quando existe alguma crítica, alguma observação por parte do cliente, a gente tem que estar de orelha em pé, porque ele é o termômetro do mercado. Ele é que é o nosso norte. Se a gente atender bem a demanda do mercado, não vai ser sucesso só para aquele cliente específico, porque ele tem a dor do mercado. Se você solucionar a dor dele, você vai estar solucionando a dor do mercado. E aí, meu amigo, o horizonte se abre para você. Maravilha, maravilha, é bem isso aí mesmo, porque a gente tem que saber, né, onde é que a gente vai colocar os nossos ouvidos, né, de fato, para a gente saber. Eu sempre falo para meus alunos, né, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Não é à toa que Deus fez a gente assim. Então o mercado fala muito para a gente e a gente tem que estar atento para ouvir. Diego, muitos me perguntam, Diego, eu vou nos mercados, já tem 3, 4 marcas de temperos, será que o comprador vai querer comprar de mim? Eu falei, se você for ser mais um no mercado, é bem provável que não. Agora, se você for criar um produto diferente, né, criar diferenciais competitivos para sua marca, aí você já tem mais de meio caminho andado. Porque o que falta no mercado hoje é gente, né, são marcas que procuram fazer algo diferente, porque a gente vê muito aí mais do mesmo. Então, para fazer mais do mesmo é mais difícil. É mais difícil. Exatamente. Então, assim, se você vai com essa linha de criar uns diferenciais, então fica mais fácil. Então, como é que você faz isso? 2 ouvidos e uma boca. Ouve o que é que o mercado tá falando, entendeu?
o primeiro passo que eu passo para meus alunos sempre é esse: pesquisa de mercado. Se aprofunda, faz uma boa pesquisa de mercado, entendeu? Ouve o que o mercado está falando para você criar um produto assertivo. Porque não basta você criar um produto que na sua cabeça você acha que vai ser top. Quem vai comprar o produto não é você, é o cliente. Então, assim, para você, às vezes, negócio, sabe, muito bom, muito top, mas para o cliente, às vezes, não é o que o mercado está pedindo. Então, pesquisa de mercado, ouvir o que o mercado. Sobre esse papo aí de princípios, né, valores, enfim, né, que norteiam as nossas decisões como empreendedores, eu queria saber quais foram os principais princípios e valores que nortearam as suas decisões aí como empreendedor, nessa jornada aí do empreendedorismo aí, desde o início. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, ele não tinha me passado nenhuma pergunta, tá? Tá tudo sendo debate pronto aqui. Exato. Olha, Diego, eu acho assim, os princípios, eu acho que são aqueles que a gente traz de casa. Sim. Eu não quero nada de mal para os outros, como eu não gostaria que fizessem para mim. Eu sempre preservei a honestidade em todos os negócios que eu fiz. Eu vou dizer para você, eu sempre acertei? Claro que não. Eu já lancei alguns modelos de máquinas que no começo não deram certo e teve clientes que compraram e tiveram problemas. Eu ajo com honestidade. Olha, o dinheiro está aqui, me desculpa, me manda a máquina de volta. Simples assim. Isso há muitos anos atrás. Hoje, graças a Deus, a gente tem um know-how de 32 anos. Enfim, hoje a gente consegue atender uma demanda muito grande do mercado. Mas eu acho assim que os princípios são esses. Você realmente, primeira coisa, trabalhar com honestidade. Eu coloco a honestidade antes da qualidade. Porque se você tiver a melhor qualidade do país e não for honesto, também não vai dar certo. Então, assim, você ser honesto com as suas atitudes e oferecer o que você consegue produzir de melhor para o mercado, eu acho que isso é o norte para o sucesso. Entendi. Maravilha, maravilha. Legal. Um dos princípios que eu sempre passo lá para os nossos alunos, que eu vejo, né, de vários empreendedores, principalmente de fábrica de temperos, que começaram ali pequenininho, muitas vezes em casa até, e hoje são grandes marcas de temperos, enfim. O aprendizado que eu tirei, né, vendo essas histórias de vários empreendedores que tiveram uma história parecida, né, nesse sentido, é que feito é melhor que perfeito. Aí eu sempre faço um alerta, né? Eu não estou dizendo, gente, para vocês fazerem de qualquer jeito. Estou dizendo para vocês fazerem o melhor que vocês podem com recursos que vocês têm. Então, assim, é um pouco do que você falou também. Nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente vai criar um produto ali, vai ou errar na embalagem, ou errar em alguma coisa, algum detalhe a gente pode errar. Mas que a gente é humano, né? Por trás de uma marca, de uma empresa, tem humanos ali que fazem ela. Então, assim, pode haver erros, mas o que é fundamental é, que você falou também, é bem interessante, é ter a honestidade e a humildade, né? De, baixar a cabeça, reconhecer, errei, desculpe, vamos pra frente, como é que eu posso melhorar, tal, toma aqui seu dinheiro, ou então você me dá um tempinho para eu refazer, fazer melhor, enfim, né? É isso, feito é melhor que perfeito, a gente pegar e fazer, né? Porque se a gente ficar também planejando demais, estudando demais, né? Buscando perfeição, a gente nunca sai do lugar, porque a perfeição não existe. Então, assim, eu sempre passo para meus alunos isso, e é bem um pouco do que você falou, começar a fazer e ter honestidade, né, de errar, que vai acontecer, querendo ou não vai acontecer ao longo da jornada, uma vez ou outra. A gente tem honestidade para, com certeza, estar ali sempre buscando, né, voltar para o eixo, corrigir a rota, enfim. Bem legal, bem legal, bem legal aí. Os princípios, né, os norteiam as suas decisões como empreendedor. Vamos lá. Eu queria saber agora, assim, quais foram os momentos mais marcantes da história da JHM. O início, eu tenho certeza que foi um deles, né? Essa história, para mim, foi bem inspiradora, bem realmente marcante. Então, assim, quais foram outros momentos assim bem marcantes assim na história da JHM? Assim, quando lá atrás eu fui pedir dinheiro emprestado para minha mãe, ela falou assim: você vai fazer sociedade com risco? Eu falei: então eu te empresto. Por quê? Porque minha mãe, ela é italiana, teve 9 filhos, então ela preserva muito a união entre os irmãos.
Então, fazendo isso, ela queria que nós dois estivéssemos juntos. Nós somos em 9 filhos, 7 nasceram na Itália e 2 aqui no Brasil. Eu e eu, que nós temos um ano de diferença. Então, ela sempre teve a gente, assim, como os caçulinhos da família, e sempre quis que nós estivéssemos juntos. E aí ela emprestou nessa condição, e eu respeitei. E aí, a satisfação que eu tive de devolver o dinheiro para ela, depois que eu vendi as primeiras seladoras, eu falei, mãe, tá aqui o dinheiro. Não tem Era preço, né? pouco, mas para a gente era muito. E quando nós vendemos as primeiras seladoras, isso eu falo assim, até assim com emoção, quando a gente vendeu as primeiras seladoras e nós pegamos o primeiro dinheirinho, fomos eu, a minha esposa, e o meu irmão e a esposa dele, os 4 no Carrefour fazer compra de mercado. E eu me encontrava com eles, de vez em quando, pelos corredores do mercado, e o meu carrinho cheio e o dele cheio. Aí eu fazia assim, JHM! JHM! Que legal. Então, assim, é uma bobagem, mas é muito simbólico, porque ali foi a virada da nossa vida. Entendi. Então, assim, eu espero que essa historinha simples sirva de incentivo para quem está pensando em começar. Vale muito a pena você estar lá na frente, depois de alguns anos, mas sem esquecer do início como foi. Legal. É isso. Legal. Marcante realmente, né? Marcou, né? Toda essa virada de chave aí, né? Na história da JHM e da vida de vocês pessoalmente também, né? Legal. E você tem a oportunidade de estar ali peguei um dinheiro emprestado e pagar depois, né? Nossa, isso aí não tem preço, não é verdade? Que a gente consiga realmente, é uma satisfação, uma realização, né? Muito legal da gente se viver. Outra coisa, quais foram assim, os pontos de virada na história da JHM? Aquela decisão assim que vocês tomaram que, pô, isso aqui virou a chave. Por exemplo, você já me falou um até, na feira, ouviram lá a demanda do mercado também para a pesadora, que vocês nem estavam imaginando no começo, só a pesadora. Quais foram outros momentos, outras decisões marcantes, assim, foi ponto de virada na história assim, da JHM, no decorrer da JHM? Alguma outra máquina que você implementou no portfólio, ou o que, de fato? Teve um acontecimento em 98 que eu recebi, a nossa empresa era no Tatuapé. Nós tínhamos um galpão alugado e nós estávamos no Tatuapé. Eu recebi a visita de um engenheiro em busca de uma solução de selagem. Quem era essa pessoa? Era um engenheiro que cuidava da produção da indústria Valizer, de lingeries. Ele levou lá um pedacinho de fita de silicone e me mostrou. Oi, Júlio, tudo bom? Prazer, tal, meu nome é Maurício. Aí ele me mostrou, eu estou precisando de selar esse silicone aqui. Será que a tua seladora sela? Eu falei, não sei. Aí eu peguei a seladora, vamos lá na produção. Eu tentei selar, derreteu. Aí eu baixei um pouco a temperatura, não selou. Então ficava entre não selar e derreter. Aí ele falou, não, eu já imaginei que ia acontecer isso e tal, não sei o quê. Eu falei, você pode deixar essa amostra aqui comigo? Eu vou tentar fazer uma selagem. Aí ele foi embora, agradeceu, aí ficou aquele monte assim de amostra de silicone para mim. Aí eu fiquei pensando, por que será que não selou? Será que é o desenho do mordente? Aí eu comecei a fazer usinagem de mordente um pouco mais recravado, um pouco mais fundo. Aí eu fui regulando, tal, até chegar numa selagem. Aí selou, ficou bom. Selei 2, 3, 10, perfeito. Legal. Esse Maurício me deixou o cartãozinho, peguei, liguei para ele, Maurício, eu estou com a seladorinha aqui, eu acho que eu consegui selar, ficou boa. Quando é que você pode vir aqui? Eu falei, agora. Ele falou, você vem agora? Eu falei, vem. Tá bom, te espero. Deu meia hora, ele estava lá. Eu não sabia, ele morava no Tatuapé. Aí ele chegou lá. Júlio, me mostra aí. Aí eu peguei, selei, mostrei. Ele, sela mais uma. Tudo selei, mostrei. Ele fez assim. Aí ele fez assim, pôs a mão na cabeça.
Eu falei, tá tudo bem, Maurício? Eu falei, rapaz, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu falei, por quê? Eu falei, vamos lá pra tua sala pra conversar. Aí subiu na sala, falei, me conta, o que aconteceu? Eu falei, Júlio, esse material, ele só sela com máquina de ultrassom. Ele não é um material que sela com barramento de aquecimento. Você conseguiu isso. Ah, legal, mas vocês vão precisar de seladores? Eu falei, não, eu não, o Brasil. Eu falei, como assim? Não entendi. Deixa eu te falar. Nós estamos querendo trazer aqui para o Brasil uma moda que está explodindo na França, que é sutiã com alça de silicone. E são pequenas confecções que fazem isso. Só que a gente não tem condição de colocar uma máquina de ultrassom nessas casas dessas pessoas, porque são máquinas caras e grandes. E ela consome uma energia elétrica muito grande. A rede da casa não vai aguentar. Então, isso que você está me mostrando, eu posso pegar, colocar essas seladorinhas nessas empresas e estar transferindo nossos fornecedores. Júlio, trabalha, divulga isso daí. Eu falei, porra, eu fui lá no Bom Retiro, fiz um folheto bonitinho, fiz um monte de amostra e comecei a visitar no Bom Retiro lá e mostrar. Diego, a fofoca se espalhou pelo Brasil. Cara, foi uma explosão de vendas de seladora para o Brasil inteiro. Legal, legal. Aí entrou um monte de dinheiro. Sim. Aí eu vim no lugar onde eu moro, comprei uma chácara e construímos o galpão da JHM em 2000, legal. Que é onde a gente está até hoje aqui, sim. Em 7.000 metros quadrados aqui. Ah, legal. Muito legal. Massa, muito interessante. Então, mais uma máquina, né? Um lançamento de uma nova máquina que surgiu mais uma vez da demanda do mercado, né? De ouvir o cliente. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse desistido, sim, eu não teria pego esse nicho de mercado. Verdade, exatamente. Né? Exatamente. É muito interessante isso. A persistência, né? Ouvir o mercado e por mais que você não tenha a solução pronta, se propôs a tentar criar, né? Exatamente. E de fato, depois é bom que você surfou na onda ali sozinho, porque foi o primeiro a criar e muitos anos ali deve ter ficado sozinho no mercado, né? Podendo usufruir. Beleza, muito interessante. Eu sempre falo para meus alunos também, quem chega na frente bebe água limpa, né? Nesse caso aí, é exatamente o que aconteceu. É isso mesmo. Outra pergunta é assim, como é que você equilibrou a tradição e a inovação dentro da JHM, dentro do portfólio, né, de maquinário de vocês? São dois fatores assim importantes, né? A tradição, fazer daquele jeito ali e tal, e a inovação, inovar um pouco também, que é importante. Como é que você houve esse equilíbrio aí? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sim. Se você quiser fazer algo que ninguém faz, você não tem que ter tradição. Sim. Você tem que estar inovando o tempo todo. Sim. Porque tradição é você repetir as coisas que já estão sendo feitas. E o mercado não permite mais isso. A concorrência está aí, é muito grande. Sim. E eu digo isso para todos os setores. Eu vou fazer lá condimento num saquinho vermelhinho, amarelinho. Não, faz cor de rosa, entendeu? Alguma coisa diferente. Sim. Você tem que arriscar, você tem que inovar. Então, qual é a tradição da JHM Máquinas? A eterna inovação. Legal, gostei. Então é inovação o tempo todo, né? Já nasceu da inovação, né? Na verdade, a JHM, né? Então mantém isso no DNA da fábrica, né? É verdade. Legal. É verdade. Então, assim, eu estou há 32 anos no mercado, com vendas em mais de 40 países, 4 continentes, legal. E com mais de 25.000 máquinas no mercado, não é à toa. Com certeza. Então, assim, faz a coisa direitinho e vai ser, assim, um retorno altamente lucrativo e de longo prazo. Júlio, gostei do nosso bate-papo. Para encerrar o nosso papo, eu queria saber quais foram as últimas 2 perguntas. Quais foram os principais aprendizados que você teve ao longo dessa sua jornada na construção dessa marca forte que é a JHM Máquinas? Poxa, sabe que eu nunca parei para pensar nisso. Assim, eu tenho muito orgulho de ter
criado junto com meu irmão Henrique essa marca, porque nós começamos, quando a gente vendeu aquelas 17 primeiras seladoras, nós não tínhamos telefone. Eu montava a minha máquina no quartinho da minha casa, a parte elétrica, e o meu irmão, no outro bairro, fazia a parte mecânica. Nós não tínhamos telefone porque era muito caro na época. Então eu coloquei um PX na minha casa e pus um PX na casa do meu irmão para a gente se falar com o rádio amador para se comunicar. Ah, o PX é um rádiozinho? É um rádio comunicador. Então, assim, eu comecei no quartinho da minha casa e o meu irmão no quartinho da casa dele. E hoje a gente tem aí mais de 60 colaboradores e mais de 60 famílias que dependem daqui. Então, assim, isso me traz uma emoção muito grande e sem perder a humildade, sabe? Eu tenho cada colaborador aqui dentro, um parceiro, eu respeito demais eles, porque se não são eles aqui, ó, que estão lá embaixo apertando o parafuso, eu não teria nada que eu tenho hoje, né? E eu respeito muito o trabalho deles, eles têm uma renda muito interessante. Ninguém pensa em sair daqui da JHM, todos amam trabalhar aqui. É uma filosofia de trabalho muito bonita que a gente implantou aqui na empresa, sabe? Então, assim, eu acho que para a gente construir algo grandioso, a gente tem que ter uma base muito sólida. Porque se a gente criar um castelo e não tiver base, a primeira onda que chega, leva tudo embora. Então, assim, tem que ter respeito, tem que ter honestidade e oferecer qualidade para o mercado. E nunca perder a humildade. Eu acho que é uma falácia que todo mundo coloca, mas pouca gente põe em prática. Essa é que é a verdade. Entendi. Eu não quero aqui ficar dando uma de coach, tentar ficar falando frases de impacto. Eu falo pouco e coloco muito em prática. E aí eu vi o resultado está aqui, a minha empresa. Eu estou aqui andando com você aqui, esse daqui é o galpão da parte de cima, isso aqui. Então hoje a gente tem aqui a empresa aqui, essa parte de cima, tem mais 2 galpões desse. Então aí, ó, olha quanta máquina que está sendo produzida aí nesse momento aí. Legal. Ali são pesadoras, seladoras, no galpão de baixo tem a parte de empacotadoras. Sim. Então é isso, é muito legal chegar onde a gente chegou com bases sólidas. Legal, legal. Júlio, foi bom demais nosso bate-papo. Agradeço o seu tempo, sua disponibilidade, contar, compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência conosco. Com certeza Legal. Vai ser um material muito rico, que vai não só inspirar, mas ensinar também. Muita gente está começando aí agora e está com sede de aprendizado, né? Muito obrigado aí pela sua presença e pela sua participação. Um abraço para você, um abraço para todos que estão assistindo esse vídeo. E eu insisto, se você está querendo começar algo, não faça nada trivial, não seja mais um. Faça alguma coisa diferente que o consumidor consiga enxergar, porque você vai ter bons frutos. É isso aí. Um abraço, obrigado e estou à disposição para um outro dia que você quiser convidar a gente para bater um papo. Um abraço. Tá ok. E quem quiser saber mais sobre o maquinário da JHM Máquinas, entre em contato com a JHM. Vou deixar o link aqui do Instagram deles, vou deixar o contato do WhatsApp lá do Breno, que é o gerente comercial lá do Júlio, e entre em contato que eles explicam, mandam vídeos, mandam uma cotação para vocês que tem interesse em saber mais, né, sobre o maquinário da JHM Máquinas para fazer a diferença na sua fábrica de temperos.